Olá, tudo bem? Assim está escrito em Efésios capítulo 4, versículo 11 em diante. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Estou utilizando o texto da Nova Almeida Atualizada NA. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. 14. Para que não mais sejamos como crianças arrastados pelas ondas e levados de um lado para outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas e pela astúcia com que induzem o erro. Esses títulos foram concedidos até para preparar os irmãos, para preparar as pessoas daquela época que iriam passar pelo juízo do ano 70, que iriam passar pela grande tribulação que estava chegando, que já estava, o juiz já estava às portas, assim disse Tiago, e o próprio Jesus disse lá em Mateus 24 que o juiz já estava às portas. Então estava muito o papo ali de boteco, a conversa de boteco deles ali, era que o dia estava chegando. Então foi dado esses títulos para as pessoas prepararem os irmãos, prepararem ali o povo gentil, para a situação que estava chegando. Aí eu te pergunto, eles se utilizam desses títulos nos dias de hoje? Responda aí na sua consciência, você que frequenta templo. É isso mesmo que você vê nesses templos chamados igrejas? É realmente isso mesmo? Eles andam pregando Cristo para as pessoas ou é o dízimo de Moisés? Eles andam preparando o corpo de Cristo, porque isso aqui não precisa mais, tá? Isso aqui era para ser preparado até o ano 70, até o dia do Senhor, até o Apocalipse capítulo 1, versículo 10. Até aquela época era para ser usado a graça, o favor imerecido. Paulo estava pregando, anunciando ali, para preparar eles para a situação difícil que estava chegando. Mas os pregadores, os ditos mestres, que para mim não vale nada, não tem serventia nenhuma, eles ficam por aí, tomando dinheiro das pessoas. Ficam por aí falando que tem dons. Olha, eu lá no templo do fulano, lá ele cura. Mas na pandemia mesmo, ele foi internado, quase morreu. O do chapelão que eu tô falando, o que vendeu o caroço de feijão a R$1.000. No do RR, não sei o que lá, o cara também quase morreu. Parece que o irmão do RR, um parente do RR, morreu. O morcegão falou mal tanto do negócio lá que era injetado. Eu, graças a Deus, não tomei, que é sangue puro. Agora eu posso falar, na época eu não falei nada para não cuidar, mas eu sou sangue puro, graças a Deus, não tomei nada dessa porcaria aí. O morcegão foi tomar um negócio lá, que a gente não pode falar o nome, lá nos Estados Unidos. Pegou ele, a mulher dele, o genro, pegou lá todo mundo, colocou no jatinho dele, ó. Foi lá para os Estados Unidos. Sabe o que é, né? Aquele negocinho lá, né? Mas eu também, veja bem, eu estou falando isso não é por orgulho, não. É porque, como aposentado, então... Agora, se estivesse trabalhando, né, numa empresa e tal, foi obrigado, as pessoas foram obrigadas a tomar. Então não é que eu tô falando assim, é que eu sou sangue puro, porque eu tive a opção de não tomar e não tomei. Tomei. E também não peguei. Tranquilo. Quanto a isso, já ficou para trás. Então você vê, esses títulos são frajutos. Esse conhecimento que esse pessoal tem dessa teologia, esse conhecimento deles é um conhecimento esdrúxulo, é um conhecimento que não vale nada, gente. O conhecimento teológico não vale nada. Porque quando você lê aqui, ó, eu quero ler de novo no texto, e ele mesmo, no versículo 11 de Efésios 4,
E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Veja, com vistas, no versículo 12, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então, se esses títulos tivessem alguma validade, o que estaria na mente desses seriam dons de Deus. E os dons do Espírito Santo estando na mente deles, desses ditos, né, que diz que tem títulos, o que eles estariam falando? Das grandezas do Senhor, que é o Espírito. Eles estariam falando do quê? Do Evangelho Eterno. Eles estariam falando de Apocalipse capítulo 21, versículo 3. Se esses que têm títulos aí, eles não estariam... Como que eles estariam preparando o corpo das pessoas para serem semelhantes a de Cristo nos dias de hoje? Falando de dízimo. Profanando o sangue que verteu da cruz. Falando que o que purifica é a água de uma piscina. Aí está a prova que esses ladrões mercenários são mentirosos, são enganadores, são estelionatários. Deveria ter uma lei mundial para dissolver, para acabar com esses títulos. Não existe. Se alguém quiser falar alguma coisa, que fale do Evangelho Eterno. Fale da parousia. Fale do grande juízo que ocorreu no ano 70. Se alguém quiser falar alguma coisa para preparar a mente das pessoas, fale do dia do Senhor, Apocalipse 1:10. Fale de Apocalipse 14, versículos 6 ao 8. Fale de Apocalipse 18:10, de Apocalipse 19:2. Fale de Apocalipse capítulo 11, do versículo 15. É isso que tem que ser falado. Mostre para as pessoas quem era o 666, César Nero. Mostre para as pessoas que o dízimo nunca foi dinheiro, e que era um preceito da lei, e o final da lei foi Cristo. Se esses títulos fossem verdadeiros, eram sobre essas coisas que eles falariam. Não ficar falando história de Ruth, de Raquel, de Senhorzinho Malta, de Viúva Porcina. Não. Eles ficam falando da Viúva Porcina, de Senhorzinho Malta, porque eles são falsos. Porque eles não existem, esses títulos não existem, são títulos mentirosos. São títulos para enganar as pessoas. Não tem a mínima possibilidade de aperfeiçoar ninguém com esses falsos títulos. Ninguém é aperfeiçoado com isso aí. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço. Isso era nos dias de Paulo. 13, até que todos cheguemos à unidade da fé. Hoje, o Evangelho Eterno é o que está em pauta. Hoje não. Desde o ano 70 para cá, quando foi estabelecido o tabernáculo espiritual no espírito dos homens e que o próprio Deus fez morada. Então, se a humanidade precisa chegar a uma unidade de fé, é o Evangelho Eterno que tem que ser falado. É o Evangelho Eterno que tem que ser proclamado. Porém, nós conhecemos Jeremias capítulo 31, versículo 33 e 34. Que o próprio Criador falou que depois daqueles dias ninguém precisaria mais falar dele, porque todos o conheceriam, desde o menor ao maior. Então essa história de pregar o Evangelho, isso que eu ando fazendo aqui, eu tenho noção que isso aqui é inútil. Claro que eu tenho noção disso. Não sou nenhum cabeça de bagre. Eu sei que o que eu estou fazendo aqui não precisa mais. Mas graças a Deus que eu tenho consciência que eu não sou ministro de nada. Eu não tenho dom nenhum, a não ser os 3 dons que todo mundo tem, que é o da fé, a esperança e do amor. Eu não estou aqui como ministro de nada, e o que eu falo aqui, eu procuro sempre fazer, é passar o meu entendimento adiante. E digo sempre, quem pode alcançar alguém. Mas a partir do momento que eu me sentir muito incomodado, eu vou parar com isso aqui. Sinceramente, em breve eu vou parar, não sei quando, mas eu vou parar com isso aqui, porque isso está me incomodando. Isso tem me incomodado. Tem sim, claro que tem. Porque eu acredito na Bíblia, e se eu acredito nos escritos, está me incomodando. Mas, ao mesmo tempo que está me incomodando, também o que me incomoda muito é quando vem esses comentários de religiosos que você vê que os caras são totalmente opostos ao Evangelho Eterno.
são totalmente opostos ao conhecimento bíblico. Os caras não conhecem nada. Religioso não conhece nada de Bíblia, gente. Então eu quero parar, eu quero retroceder, mas ao mesmo tempo eu me acho meio, sabendo que não preciso, mas eu ainda me acho um pouquinho útil para isso aí. Porque tem pessoas aqui que ficam tão felizes, pessoas que estão acompanhando esse canal, que ficam tão felizes, falam, não, estou aqui, estou tranquilo. Então como que eu vou deixar essas pessoas também assim? Mas que as pessoas que estão assistindo esse vídeo já vai se preparando, viu? Vai, você já tem condições, você que já entendeu o Evangelho Eterno, você tem condições de andar com as suas próprias pernas. Porque o Evangelho Eterno é Deus em nós. É tudo já todo consumado, é tudo cumprido, tudo realizado. Não tem mais nada para se fazer. Então eu falando ou não falando, o que tinha que ser feito já foi feito, meu irmão. Minha irmã, acorda, dá seus pulos aí. Não fica dependendo de ninguém, não. Você consegue entender? A vara de pescar e a isca é o Evangelho Eterno, é Deus em nós. Agora cabe você colocar em prática isso daí. Mas colocar em prática para quê? Para salvação? Não, porque a salvação era da grande tribulação. E a sua carne e a minha carne não vai ser salva de nada, vai para o inferno, vai para a sepultura, vai para o cemitério. E o meu espírito e o seu vai voltar de onde veio, para o reino espiritual. Procure entender, procure viver, como Paulo disse lá em Gálatas capítulo 5, do versículo capítulo 6. Aquilo que de Deus não se zomba, aquilo que semear, aquilo que vai colher. Então, procure viver isso. Saiba que tudo que nós plantarmos, é que nós iremos colher. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Como que alguém, gente, na religião vai conhecer o Filho de Deus? Se está conhecendo Moisés, se está conhecendo Sara, Abraão, Josué, rei Acabe, Saul, Isaías, fica conhecendo isso. Tudo isso que eu estou falando, isso aqui não existe mais, isso aqui é obra morta. Esse conhecimento que precisava ser feito era antes do ano 70. Esses títulos foram dados, na verdade não foram dados a pessoas, tá? Foram dados como uma referência. Porque Paulo nunca chamou ninguém de apóstolo, pastor, bispo. Paulo nunca chamou Timóteo, ou o bispo Timóteo, o pastor Timóteo, não. Esses títulos foram como uma referência para o apostolado, o mestrado, o ensino, o pastoreio, as missões dos missionários, mas ele nunca chamou ninguém nada disso, de título. Quem colocou alto título são esses mercenários, são esses que estão por aí, enganando e roubando as pessoas. Você consegue entender? Quando você se debruça, se aprofunda nesses escritos de Efésios 4, do 11 em diante, você vai vendo para que era útil, para que foi útil esses títulos como referência. Nunca foi para ninguém ficar ganhando dinheiro, explorando as pessoas, não. Mas os religiosos são muito fáceis de serem enganados. Ao estado de pessoa madura, à medida da estatura e plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado por outro, por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. As pessoas religiosas, fala a verdade, são meninos, né? Os religiosos são crianças de tudo, gente. São meninos de tudo. Passa tudo aqui, ó. Agora há pouco, hoje de manhã, estava ali lavando o salão, quando vai ter festa, aí você vê todos os escravinhos, tudo com as biblinhas assim, ó. Tudo assim, com as biblinhas debaixo do braço, vai tudo assim. Parecendo uns robozinhos, tudo escravinho. Não sabendo nada daquilo. Aí quando chega lá na sinagoga deles, lá no curral, onde estão os lobos, aí os lobos já se prepararam a semana, já fizeram as suas reuniões, ó, essa semana para nós pagar o abastecimento dos carros, prestações, dos consórcios, os aluguéis das casas, o aluguel daqui da sinagoga. Nós devemos fazer esse tipo de campanha, esse tipo de voto, vamos fazer esse tipo, vamos falar mais sobre isso, porque estamos perdendo ovelhas.
E assim é. O dízimo caiu não sei quantos por cento. As ofertas, as contribuições não, eles não falam contribuições, porque eles são legalistas. Contribuições Paulo falava porque era fora da lei. Eles falam de ofertas, oferendas. Então eles estão por aí. E as pessoas são levadas como vento de doutrinas, vai para cá, vai para lá, vai para cá, nunca chega. Porque não tem o evangelho eterno na mente. O evangelho eterno está nela, no espírito dela, está na consciência dela, mas ela não sabe, ela não conhece. Porque quem deveria falar isso? Pelo menos não deveria, né? Que não precisava mais. Mas já que querem falar, então que se falar, mas eles não falam disso. Você acha que eles vão perder a vaquinha leiteira, a mimosinha? Eles vão perder a mimosinha? Claro que não. Mimosinha que dá leite, aquela vaca holandesa, girolanda, sabe aquela vaca de 25, 30, 2, 3 tiradas por dia? É, vaca boa de leite. Essas ovelhinhas aí, é isso aí. As formiguinhas operárias. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado da pessoa madura e à medida da estatura, plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados por ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem o erro. Deixa eu colocar isso aqui na Bíblia Viva, que eu quero ver esse texto aqui, na Bíblia Viva 2002, esse 14 aqui. Então não seremos mais como crianças, sempre mudando nossa ideia a respeito daquilo que cremos, porque alguém nos disse uma coisa diferente, ou habilmente nos mentiu e fez que a mentira soasse como verdade. Isso aí é o que eles usam. Eles pegam a verdade dos escritos e transformam em mentira, transformam em dinheiro, transformam em ferramenta de arrancar dinheiro das pessoas. Então, meu irmão, e minha irmã, esse escrito de Efésios, capítulo 4, do versículo 11 ao 14, leia isso daí. O evangelho da incircuncisão que Paulo pregava aos gentios, os títulos que ele falou como referências, não que as pessoas tinham título como crachá, era justamente para isso, para preparar as pessoas não serem enganadas pelos judeus, pelos seguidores de Moisés. Essas pessoas, esses títulos referenciais, era para que as pessoas viessem a conhecer do Cristo ressuscitado. Mas que isso não existe mais. Nós não estamos mais no tempo do Cristo ressuscitado, nós não estamos mais no tempo da graça, do favor imerecido, não. Nós estamos no tempo do Evangelho eterno. Há quase 2000 anos aconteceu isso. E as pessoas continuam sendo levadas por ventos de doutrinas, por mentiras, por engano de pessoas maldosas. E no Evangelho eterno não tem como você tomar dinheiro de ninguém. No Evangelho eterno não tem como você escravizar ninguém. Porque o Evangelho eterno você é livre. O Evangelho eterno dá conhecimento para que nós não tenhamos que buscar ele em templos de pedra, em cerimoniais religiosos. Claro, nem oração, oração, isso era coisa de judeu. Isso foi mandamento para Israel, que eles deveriam ir para Jerusalém e lá em Jerusalém adorar a Deus. Mas Jesus mesmo disse, aquela mulher samaritana, João 4, 20, que Deus era espírito e ele busca os que o adoram em espírito e verdade. Nós, do Evangelho Eterno, nós somos os adoradores de espírito e verdade. Mas não é porque nós ficamos por aí, aleluia, glória a Deus, paz e graça e paz, paz e amor e não sei nada disso. É porque nós estamos confessando a verdade, a realidade, que é Ele e nós. É o cumprimento de João 4, 20, nós estamos confessando esse cumprimento, esse feito, essa realização, que é o Evangelho Eterno, que é o Reino de Deus em nós. Tá bom? Então eu vou encerrar essa mensagem, espero ter sido útil, e se foi, não esquece, dê aquele joinha, compartilhe, se inscreva, ative o sininho, e até a próxima, se assim o Pai permitir, o Pai do nosso Espírito permitir. Até a próxima, tchau, tchau.